Nunca antes na história de nenhum país, pelo menos falante de português, se formaram tantos grupos contra um candidato a presidente. A 10 dias da eleição mais dramática de sempre, o Brasil mostra mais uma vez a sua graça e desta vez apostos para sair à rua amanhã contra Jair Bolsonaro. Então até lá, mirem só estes grupos. Qualquer coisa em que pensem já terá um grupo contra Bolsonaro e com milhares de aderentes, quando não milhões, como o maior de todos, o maior grupo de todos, mulheres contra Bolsonaro. Temos então, vejam só, gatos contra Bolsonaro, escritoras e escritores contra Bolsonaro, professores contra Bolsonaro, alienígenas contra Bolsonaro, famílias desunidas por causa de Bolsonaro contra Bolsonaro, consumidores de cannabis contra Bolsonaro, blocos do carnaval de rua contra Bolsonaro, músicos contra Bolsonaro, LGBTQ contra Bolsonaro, GLBTS contra Bolsonaro, LGBTS contra Bolsonaro, judeus contra Bolsonaro, brasileiras no exterior contra Bolsonaro, mulheres no exterior contra Bolsonaro, homens unidos contra Bolsonaro, artistas unidos contra Bolsonaro, terreiros contra Bolsonaro, educação contra Bolsonaro, pessoas com deficiência contra Bolsonaro, mães e avós contra Bolsonaro, estudantes contra Bolsonaro, veganos contra Bolsonaro, mulheres fortes contra Bolsonaro, educação, ciência e cultura contra Bolsonaro, biólogos contra Bolsonaro, Brasil contra Bolsonaro, povo de axé contra Bolsonaro, ornitorrincos contra Bolsonaro, unicórnios contra Bolsonaro, degustadores de salgados contra Bolsonaro, plantas contra Bolsonaro, advocacia brasileira contra Bolsonaro, mulheres e homens contra Bolsonaro, o mundo contra Bolsonaro, negros e negras contra Bolsonaro, cristãs e cristãos contra Bolsonaro, ateus e agnósticos contra Bolsonaro, o planeta Terra contra Bolsonaro, protetores de animais unidos contra Bolsonaro, gente que não sabe flertar contra Bolsonaro, capivaras contra Bolsonaro, frequentadores de bandejão contra Bolsonaro, todos os signos contra Bolsonaro, cachorros contra Bolsonaro, bebedores de cerveja contra Bolsonaro, usuários de croque, os sapatos, não confundir com crack, contra Bolsonaro, maratonistas da Netflix contra Bolsonaro, doentes contra Bolsonaro, postes contra Bolsonaro, pokémons contra Bolsonaro, bruxas contra Bolsonaro, amantes de sushi contra Bolsonaro e talvez o meu favorito, comedores de espetinho contra Bolsonaro. Além, claro, daquele todos contra Bolsonaro. Tudo isto quer dizer que o Brasil está na luta e em milhares de frentes e não está sozinho. Abro aqui inscrições para o grupo Crónicas da Rádio Portuguesa contra Bolsonaro.